Parte 7. A luz das lâmpadas elétricas da rua ficava pálida, aqui e ali, no teto e nas partes mais altas dos móveis. Mas lá embaixo, Gregor estava escuro. Lentamente, ainda apalpando desajeitadamente com seus tateadores, que ele havia acabado de aprender a apreciar, ele se empurrou em direção à porta, para ver o que havia acontecido ali. Seu lado esquerdo parecia ter uma cicatriz longa e desconfortavelmente tensa, e ele teve que mancar em suas duas fileiras de pernas. Uma perna, aliás, havia sido gravemente ferida no decorrer dos acontecimentos da manhã. Foi quase um milagre que apenas uma tivesse sido ferida e arrastada sem vida. Foi somente na porta que ele percebeu o que o atraía. Tinha sido o cheiro de algo comestível. Pois ali estava uma tigela cheia de leite doce, na qual pequenas fatias de pão branco flutuavam. Ele quase ria de alegria, pois tinha ainda mais fome do que pela manhã, e imediatamente mergulhou a cabeça no leite quase até os olhos. Ele não só tinha dificuldades de comer por causa de seu sensível lado esquerdo, e só podia comer quando seu corpo inteiro estava ofegante, mas não gostava do leite, que era sua bebida favorita, e que a empregada certamente havia colocado em seu copo por esta razão. E ele quase se afastou do copo e rastejou de volta para o meio da sala. Na sala de estar, como Gregor viu através da fenda da porta, o gás estava aceso, mas enquanto que de outra forma, a esta hora do dia, o pai lia seu jornal da tarde para sua mãe e às vezes para sua irmã em voz alta. Nenhum som era ouvido agora. Agora, talvez esta leitura em voz alta, da qual a irmã sempre lhe dizia e escrevia, tivesse recentemente saído da prática, mas também era tão quieto por toda parte, mas o apartamento certamente não estava vazio. Que vida tranquila a família levava, disse Gregor para si mesmo, e ao olhar para o escuro, ele sentiu um grande orgulho pelo fato de ter sido capaz de proporcionar a seus pais e sua irmã uma vida assim, em um apartamento tão bonito. Mas como se agora toda a paz, toda a prosperidade, todo o contentamento deve chegar ao fim com horror? A fim de não se perder em tais pensamentos, Gregor preferiu se mover e se arrastar para cima e para baixo da sala. Uma vez, durante a longa noite, uma porta lateral foi aberta, em que uma pequena fenda e rapidamente fechada novamente, alguém provavelmente sentiu a necessidade de entrar. Mas, novamente, muitas preocupações. Gregor agora parou diretamente na porta da sala, determinado a trazer o visitante hesitante de alguma forma, ou pelo menos para descobrir quem era. Mas agora a porta não estava mais aberta, e Gregor esperou em vão. No início, quando as portas estavam trancadas, todos queriam entrar para vê-lo, mas agora que ele tinha aberto uma porta, e as outras aparentemente tinham sido abertas durante o dia, ninguém mais veio. E as chaves estavam agora no lugar do lado de fora. Tarde da noite, a luz da sala de estar estava apagada, e era fácil ver que os pais e a irmã haviam sido acordados por tanto tempo, pois, como se podia ouvir claramente, todos os três estavam agora se afastando em seus dedos dos pés. Certamente, ninguém entrou para ver Gregor até amanhã. Então ele teve um longo tempo para pensar, sem perturbações, sobre como reorganizar sua vida agora. Mas o quarto, alto e vazio, no qual ele foi obrigado a se deitar no chão, o assustou. Sem poder descobrir a causa, pois havia sido seu quarto por 5 anos, e com uma meia volta consciente e não sem uma ligeira vergonha,
Ele se apressou para debaixo do sofá, onde se sentiu muito confortável de imediato, apesar de suas costas terem sido um pouco pressionadas e sua cabeça não poder mais se levantar, e só lamentou que seu corpo fosse muito largo para ser completamente acomodado debaixo do sofá. Lá ele ficou a noite toda, parte dela em meio sono, do qual a fome sempre o despertou, mas parte dela em preocupação e vagas esperanças, o que levou à conclusão de que ele tinha que ficar quieto por enquanto e, através da paciência e da maior consideração pela família, tornar suportáveis os inconvenientes que ele era obrigado a causar em seu estado atual. Já de madrugada, praticamente à noite, Gregor teve a oportunidade de testar a força de suas justas decisões, pois da antessala a irmã, quase totalmente vestida, abriu a porta e olhou para dentro com excitação. Ela não o encontrou imediatamente, mas quando ela o notou debaixo do sofá, Deus, ele deve estar em algum lugar. Ele não tinha sido capaz de voar, afinal. Ela ficou tão assustada que, sem conseguir se controlar, ela bateu a porta novamente de fora. Mas, como se ela se arrependesse de seu comportamento, ela imediatamente abriu a porta novamente e pisou nos pés, como se estivesse com uma pessoa gravemente doente ou mesmo uma estranha. Gregor tinha empurrado a cabeça até a beira do sofá e a observava. Será que ela notaria que ele tinha deixado o leite de pé? E de forma alguma por falta de fome. E se ela traria algum outro alimento que lhe conviesse melhor? Se ela não o fizesse, ele preferiria morrer de fome a chamar sua atenção para isso. Embora, na verdade, ele tenha sido tremendamente instalado a atirar para frente, sob o sofá, a se jogar aos pés da irmã e pedir-lhe algo bom para comer. Mas a irmã imediatamente percebeu